Meus amigos, hoje vamos falar de um assunto que muitas pessoas me perguntam, que é sobre a contribuição das neurociências para a psiquiatria, para a neurologia, para a medicina de modo geral. Nós poderíamos ficar aqui falando o dia inteiro a respeito disso, porém vamos tentar resumir isso em pouquíssimos minutos da seguinte forma. Todo conhecimento que a gente tem hoje, tanto na psiquiatria quanto na neurologia, ele decorre da contribuição da neurociência. A neurociência é o estudo de tudo que se relaciona ao sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central. Então nós devemos hoje, nós podemos acreditar na conta das neurociências, todos os tratamentos modernos dos quais a gente dispõe hoje para atender os nossos pacientes. Vamos falar primeiro da parte de remédio. A parte de remédio evoluiu de forma meteórica, de 50 anos para cá. Antes, praticamente, não existiam remédios eficientes, a não ser o lítio, que foi introduzido em 49, os tricíclicos, os benzodiazepínicos, que foram introduzidos na década de 50, alguns antipsicóticos típicos, que foram introduzidos na década de 50, mas que são remédios que são maravilhosos, mas que são pouco toleráveis. Então, de lá para cá, foram desenvolvidos medicamentos que, além de ter a eficácia daqueles antigos, tem também um perfil de segurança muitíssimo mais favorável. Então, você não vai encontrar mais ninguém torto, babando, etc., aquelas coisas que a gente via nos filmes que glamorizam, que fazem esse estardalhaço em torno do que era a velha psiquiatria. Hoje em dia você tem medicamentos muito modernos que, por serem eficazes e por serem seguros, eles diminuíram extremamente, mas de uma forma assim absurda, a quantidade de internações hospitalares. Porque o paciente pode se tratar em casa, via ambulatorial, e ter o resultado muito melhor do que tinha antes. Então ninguém fica mais muito tempo em hospital, ninguém é internado com mais frequência, ninguém é internado à toa. Então esses medicamentos modernos que foram desenvolvidos basicamente da década de 80 para cá, eles têm um perfil de eficácia e de segurança muito favoráveis, muito bons. Então eles conferem uma qualidade de vida muito melhor para os nossos pacientes. Hoje não se descobre mais remédio por acaso. Hoje em dia as moléculas são desenhadas. As moléculas são, você quer atingir um determinado efeito, você sabe o que precisa fazer para atingir este efeito e você desenha a molécula para que esse efeito seja atingido. É claro que de cada 1000 moléculas, uma é aproveitada apenas. Isso torna que essas pesquisas e esses medicamentos fiquem caros, mas à medida que eles são usados, difundidos e se espraia, vamos dizer assim, a utilização deles, o custo vai baixando até chegar a um ponto mais palatável. Então, em relação aos remédios, as moléculas desenvolvidas por design têm dado resultados muito mais satisfatórios, têm dado muito mais opções para que nós tenhamos tratamentos eficazes, disponíveis e toleráveis. No campo do diagnóstico, então, nem se fala. É impressionante, quando eu me formei no ano de 1976, a gente não tinha nada para fazer diagnóstico em psiquiatria. Hoje a gente tem tanta coisa. No que concerne a neuroimagem, por exemplo, se desenvolveu, a gente tinha um raio-x de crânio lá que não servia para nada, né, e uma pneumoencefalografia que também só servia para dar dor de cabeça. Hoje a gente tem técnicas que permitem ao médico enxergar o cérebro por dentro de uma forma muito ampla. Vamos falar, por exemplo, da ressonância magnética com espectroscopia, com imagem de tensor de difusão, com mapa de perfusão. Quer dizer, isso dá, isso para não falar nas funcionais, né, que são importantes nas pesquisas, isso dá uma possibilidade do médico enxergar o cérebro em funcionamento de uma maneira muito clara. Não existe ainda nenhum fator patognomônico, que a gente possa dizer, apareceu isto, o sujeito tem esta doença.
No entanto, para quem tem experiência com esse tipo de método, a frequência com que determinadas alterações aparecem, relacionadas a determinados transtornos, já nos permitem, pelo menos, reforçar a hipótese diagnóstica que deve ser obtida através de um bom exame clínico, de uma boa anamnese, que isso daí não é dispensável de forma alguma, né? E a psicopatologia continua sendo importante, você tem que conhecer o paciente, enfim. Mas se você tem uma dúvida e você pede um exame complementar, ele deve servir para reforçar a sua hipótese. Então nós estamos falando de neuroimagem, vamos voltar para lá. Então a ressonância magnética, ela tem, para a pesquisa principalmente, um aspecto funcional que você pode iluminar determinadas áreas do cérebro à medida que elas são exigidas. Então você põe o indivíduo fazendo uma determinada tarefa e ao mesmo tempo ele está na máquina e aí aparece a área que está sendo usada naquele momento com aquela determinada tarefa. Então você sabe que área está sendo usada, até onde você pode mexer, enfim, tem vários recursos que provêm daí. E isso está possibilitando também a formulação de diagnósticos mais precisos, né? Porque se você já na ressonância estrutural você já tem condição de ver muita coisa, se você usa uma espectroscopia você vai ver substâncias que deveriam ou não deveriam estar lá, você vai ver na imagem de tensor de difusão, você vai ver sangramento, você vai ver na perfusão, no mapa de perfusão, aonde que existe mais irrigação e mais metabolismo. Então tem uma série de recursos que a ressonância magnética pode nos dar para melhorar o diagnóstico. Mais do que isso, você tem técnicas que usam a medicina nuclear, por exemplo, né? que é a tomografia por emissão de fóton único, o famoso SPECT. Pelo SPECT, você pode ver perfusão, você pode ver algum metabolismo, porque pelo gasto de glicose que você pode detectar ali, você vê o volume de sangue, você vê uma série de informações de onde o cérebro está perfundindo e onde o metabolismo adequado está ocorrendo. Isso se dá de uma maneira muito mais precisa quando a gente fala do PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons. Esta técnica, que exige uma série de cuidados, tem que trazer o material rápido, porque ele degenera, enfim, mas os grandes centros já têm isso de forma muito difundida. Você, pelo PET, você pode estudar metabolismo, fluxo, receptor, você pode usar um monte de recursos que ele dá para você enxergar as funções cerebrais naquele determinado momento que você está fazendo o exame. Isso tem facilitado muito o diagnóstico, isso tem propiciado o acompanhamento da evolução terapêutica, isso tem propiciado, inclusive, o momento em que você pode terminar um tratamento em curso. Mais além, os métodos de eletroencefalografia, que há 50 anos, 40 anos atrás só serviam para fazer o diagnóstico de epilepsia, que na verdade era isso, ele detectava foco epilético ou tumor, né? Porque o tumor desestabiliza a função elétrica naquela região, você podia suspeitar que tinha alguma coisa lá, uma cicatriz, num traumatismo crânioencefálico, enfim, ele dava algumas informações. Só que evoluiu para um ponto em que você hoje pode produzir imagens estudando a atividade elétrica. Então esse estudo da atividade elétrica cerebral permite induzir, permite orientar o raciocínio clínico no sentido de você diagnosticar um monte de coisas, inclusive depressão, psicoses, dependência química, você pode acompanhar o tratamento através disso. Repito, nada patognomônico, isso é uma ferramenta complementar, isso auxilia o diagnóstico, a evolução terapêutica, e você tem mais recursos para acompanhar o paciente. Em relação a terapias
diferentes. Vamos falar de novas terapias que estão surgindo em função dos estudos de neurociência. Você tem terapias genéticas hoje, você pode editar o DNA de forma a corrigir determinados transtornos, onde você sabe onde é que está a causa genética, onde é que está o distúrbio, a alteração do DNA que está levando aquele problema. É necessário enfatizar aqui que ninguém pode herdar doença. Você pode herdar a predisposição à doença, você pode herdar a vulnerabilidade genotípica. É a junção dessa vulnerabilidade com os fatores estressores ambientais que pode fazer eclodir a doença ou não. Isso depende da resiliência de cada organismo. Então você pode editar o DNA, você pode corrigir via genética muitos transtornos, você pode, por exemplo, fazer uma cirurgia não invasiva. Você, através da incidência de raios gama, que você concentra num determinado ponto, você pode fazer uma capsulotomia para casos de toque refratário, por exemplo, a chamada psicocirurgia, aquela antiga que todo mundo tem pavor em falar, hoje você pode fazer através de radiação. Você calcula o ponto certinho, faz a incidência da radiação que se concentra lá e cauteriza aquele ponto que você deseja atingir. Então isso tem beneficiado a vida de pessoas que estão praticamente inválidas devido ao toque refratário. E assim por diante, você tem outras técnicas, né? Estimulação magnética transcraniana, que já está em estudos avançados, resultados ainda controversos, mas alguns centros já vêm usando de rotina. A própria eletroconvulsoterapia, o chamado eletrochoque, o tão estigmatizado eletrochoque, hoje recobrou sua dignidade, porque hoje ele é feito em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, e ele prova que é um método muito mais seguro, às vezes, certamente na maior parte das vezes, é um método muito mais seguro do que remédio ou qualquer outro tipo de terapia, muito mais seguro e mais eficaz. E se prova hoje também, através da neurociência, que eletrochoque faz nascer neurônio novo, ao contrário do que se pensava há poucos anos atrás, que ele fritava neurônios. Isso é uma balela, isso é um preconceito, isso é fruto de ignorância. O que está acontecendo é que a gente está percebendo que estimula a neurogênese, que estimula a sinaptogênese, que beneficia de maneira ampla, desde que bem utilizado e desde que utilizado nas indicações precípuas. Não pode ter mau uso como tinha no passado. A eletroestimulação de corrente contínua e baixa voltagem, que é um aparelhinho que o sujeito põe na cabeça e até leva para casa, que está sendo pesquisado. Esses resultados são muito controversos e ainda são pífios, né, vamos dizer assim, mas é um campo que está em pesquisa e que vai se desenvolver certamente daqui para frente. O estudo da biologia molecular do sistema nervoso, que está permitindo para os neurocientistas entenderem os mecanismos que fazem o cérebro funcionar normalmente ou de forma disfuncional. Então, é todo esse estudo de receptores, é todo esse estudo da cascata intracelular, né, intracitoplasmática, dessa cascata molecular de eventos moleculares que ocorrem dentro da célula e que tem por objetivo atingir o DNA, de forma que o DNA possa emanar todas as suas informações através da síntese de proteína. Então, essa síntese de proteína que vai controlar tudo. Então, se nós protegermos a síntese adequada de proteína, nós estamos protegendo a vida, e isso é o processo mais importante na biologia. E hoje, os estudos da biologia molecular estão permitindo que nós possamos acompanhar isso, e estão permitindo que se desenvolvam medicamentos, técnicas, inserções de filamentos de proteína, para que você possa alterar, vamos dizer assim, uma síntese anormal, anômala de proteínas que está prejudicando, distorcendo circuitarias.
O estudo do conectoma, que é o conjunto de circuitarias neuronais que fazem o cérebro funcionar, também está sendo pesquisa de ponta, porque se você entender aquela rede de conexões que é necessária para o funcionamento saudável do sistema nervoso, você tem condições de diagnosticar e tratar muitas coisas também. O conectoma, só para vocês terem uma ideia, o sistema nervoso tem 100 bilhões de neurônios. Esses 100 bilhões de neurônios vão fazer cerca de 100 trilhões de sinapses, de junções entre si, para poder fazer uma neurotransmissão saudável. Então imagina o quão complexo é este processo. E o entendimento do conectoma, o entendimento do funcionamento do conectoma, faz com que nós possamos entender muitas alterações, muitas anomalias que geram doenças. Então acho que eu vou parar por aqui, por hoje, e mensagem: a neurociência vem provendo conhecimentos que fazem com que a psiquiatria possa evoluir em escala geométrica, como acontece hoje em dia. Obrigado, até a próxima.